Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão e irmã, graça e paz. Que a paz amorosa de Deus esteja em seu coração, em sua vida, tocando o profundo do seu ser. E que a cada dia nós possamos abrir mais o coração para a palavra santa de Deus. Hoje, um convite especial, a gente fazer uma meditação sobre as coisas futuras, sobre o nosso futuro, o nosso eterno futuro. Acolhamos a palavra de Deus, eu convido você a acompanhar essa reflexão totalmente e possamos aprofundar cada vez mais no amor de Deus em nossas vidas. Convido você também a curtir, compartilhar com outras pessoas a reflexão, para que mais e mais o Evangelho seja acolhido em nossos corações. Ouçamos com atenção o Santo Evangelho e meditemos sobre a palavra santa de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 12, 18 a 27. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmaram que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos essa prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados, porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, é sempre importante a gente fazer a reflexão da palavra santa de Deus, sobretudo deixando-nos guiar por seus ensinamentos. E hoje, de uma forma muito especial, fala de algo que é muito importante para nós, que é justamente sobre essas questões que tanto são perguntas feitas dentro do nosso coração. O que seremos de nós? Como vai ser o nosso futuro? O que tem depois da morte? É uma pergunta que constantemente nós fazemos, né? Porque as coisas futuras, elas trazem para nós muita inquietação, questionamento, e Jesus, ele vem trazer a iluminação para a nossa consciência acerca das verdades da fé sobre esses assuntos tão importantes. E aí nós somos chamados a pensar, a partir dos questionamentos que são feitos a Jesus, nós aprofundamos também os questionamentos que nós temos acerca da vida, acerca da realidade da morte, da vida eterna, do pós-morte. Esses assuntos que são chamados de escatologia ou os novíssimos, né? Porque nos leva a contemplar o que está além. E está além, muitas vezes, da nossa compreensão, porque toca algo que nós não ainda fizemos uma experiência. Por isso não temos uma compreensão acerca dessas verdades. Porém, Jesus, ele traz para nós os ensinamentos acerca dessas verdades, deixando claro para nós que nós continuaremos a nossa existência na eternidade. Porém, na eternidade, as dinâmicas, o modo de vivenciar a eternidade será diferente do que nós experimentamos aqui na Terra, porque lá nós teremos uma constituição em relação à relação mesma com Deus, diferente da que nós temos aqui. Porque aqui, como a própria Sagrada Escritura vai nos dizer, nós temos uma visão como que coberta por um véu, por uma nuvem.
que impede da gente de ver a totalidade. Porém, na eternidade, nós contemplaremos em tudo a divindade. Contemplaremos em tudo a Deus que nos criou, que nos ama, que nos deu o seu Filho Jesus Cristo, que nos enviou o Espírito Santo Salvador e Santificador. Então, lá nós experimentaremos uma realidade diferente da que experimentamos aqui. Nós teremos continuidade, porém uma continuidade que tem rompimento com alguns elementos que fazem parte desta nossa vida aqui na Terra. E Jesus vai nos dizer que lá no céu, perguntado, né, sobre com quem que a mulher que foi casando com os irmãos, depois de ter casado com os 7 e todos terem morrido, ela também morreu. E lá no céu, ela vai ser mulher de qual deles? Vai ser esposa de qual deles? Aí Jesus vai chamar a atenção e dizer: lá na eternidade, ninguém se casa e ninguém se dá em casamento. Então, vai se viver uma outra realidade. Os relacionamentos na eternidade, como nos indica Jesus, eles não serão mais semelhantes aos relacionamentos aqui dessa terra, mas lá vai se viver de uma forma diferente. E qual forma diferente é esta? É porque estaremos contemplando em plenitude a face de Deus, que é nosso Pai, de Deus, que é nosso irmão, Jesus Cristo. E contemplando o Cristo Senhor e o Pai das misericórdias e o Espírito Santo na eternidade, nós seremos uma fraternidade total com eles. Por isso, as relações lá não serão mais relação de esposo, de esposa, mas sim será uma relação de total fraternidade. Nós nos sentiremos ou estaremos inteiramente no berço do Pai e nos relacionaremos uns com os outros como irmãos. E isto nos bastará. A contemplação, a adoração do Pai das misericórdias, a adoração do Filho e do Espírito nos bastará, e esta nossa adoração, ela vai desembocar também na relação de fraternidade, de irmandade com todos aqueles que estarão no céu conosco. É a fraternidade universal que vai se realizando, porque agora as relações serão as relações plenas de amor, do amor que contemplamos em Deus e do amor que experimentamos na relação com os irmãos que, como nós, estarão na eternidade também. Então Jesus nos dá a indicação justamente disso, de que nós estaremos tão preenchidos de Deus que nós faremos a experiência de, estando plenos nele, não necessitar de outra relação com os irmãos, senão relação de fraternidade, de total comunhão entre nós. E aí Jesus, então, com isso, afirma ou reafirma a verdade da ressurreição. E fala isso baseado, né, naquilo que se diz no Primeiro Testamento, que o nosso Deus, o Deus que nós adoramos, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Deus daqueles que viveram aqui nesta terra e que agora encontram-se na eternidade em vida. Então, Jesus chama a atenção, sobretudo daqueles que não acreditavam na ressurreição, os saduceus, né, nesse evangelho, mas ele fala para aqueles que não acreditam na ressurreição hoje, que o nosso Deus não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. E se a Sagrada Escritura fala que Deus é o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac, de Jacó, então, se ele é o Deus destes, e quando se fala isso, estes já haviam morrido, então vai se afirmar que estes têm continuidade das suas vidas na eternidade. Então, Deus é o Deus dos vivos. E quando se fala Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é justamente para lembrar que estes estão na eternidade, assim como todos aqueles que abriram seus corações para Deus e que foram plenamente acolhidos por Deus, porque se abriram a este acolhimento e agora estão no céu. Então Deus, o nosso Deus, é o Deus dos vivos. Por isso, a ressurreição é uma realidade que toca as nossas vidas.
Nós, o apóstolo vai nos dizer, nós nascemos uma vez, vamos morrer uma vez e vamos ou para a salvação eterna ou para a condenação eterna. Isso, o desejo de Deus é que todos nós nos encaminhemos para a salvação eterna. Porém, a salvação é algo que Ele já nos concedeu, porém nós precisamos acolher. E Ele nos dá, então, livre-arbítrio para escolher a salvação ou a perdição. Então, nós somos chamados a escolher a salvação e assim ressuscitar para a vida e pertencermos àqueles que pertencem plenamente a Deus. Pertencemos ao número dos que são nomeados, que são de Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus daqueles que nos precederam e que estão agora na eternidade. Nós, pela ressurreição de Cristo, que é garantia da nossa ressurreição, também participaremos dessa glória de estar em plena vida com Deus. Ele é o nosso Deus, e Ele é nosso Deus enquanto vivemos nesta terra, e será nosso Deus também quando a morte nos tocar, porque nós seremos levados para a eternidade, lá viveremos a plena convivência com o nosso Deus, que é o Deus dos vivos, é o Deus da ressurreição. Que nós reafirmemos cada vez mais a fé na ressurreição. Quando a gente professa o creio, a gente diz creio na ressurreição dos mortos, depois a gente diz que crê também na vida eterna. Que não sejam só palavras ditas, mas que seja uma verdade acreditada e assumida por nós com a nossa vida. E que a graça de Deus nos conduza para essa plenitude de vida. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, fica com Deus. Um abraço forte para você. Tem dia que eu não estou conseguindo gravar o Evangelho, mas estou em comunhão com você. Convido você também a acompanhar a trezena de Santo Antônio. Estou postando aqui de Paramirim. Então, fica com Deus e que a gente possa estar sempre mais em comunhão. Um abraço forte.